Eu acabei de ler o verso 1 que fala de Jesus. Mas será que o Pai e o Espírito Santo também estão presentes nesse livro, nessa revelação? Então vamos lá, vamos tentar fazer de uma forma aqui que seja fácil a compreensão e também de uma maneira rápida, né? Eu vou mudar a tela aqui, deixa eu colocar aqui. Muito bem. Vamos ver se eu consigo aqui. Isso, beleza. Deixa eu colocar uma canetinha aqui para ficar chique o negócio, com um apontador aí, ó. Outra coisa. Então vamos lá, gente. Olha só. Nós temos esse verso no capítulo 1, do 4 ao 6, que diz o seguinte: João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, a graça e a paz a vós outros, da parte, olha só, de que parte, de que autoridade João está mandando esta carta? Então, daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Então, aqui nós começamos já a perceber o seguinte: nós temos aqui 3 pessoas, dá para ver distintamente, né? Bem claro. Então, tem aquele que é, que era e que há de vir, os 7 espíritos e Jesus Cristo. Aqui o mais fácil de identificar é Jesus Cristo, tá? Mas, e esses dois aqui? Então, vamos tentar ver aqui, em primeiro lugar, vamos falar dos 7 espíritos. Não vou aprofundar, mas pelo menos vou dar um passant aí para você compreender de que o Apocalipse não é uma revelação de Jesus e de Jesus, né? Mas também revela a ação da divindade, né? Quando eu falo divindade, estou falando da Trindade. Então vamos lá. Os 7 espíritos aparecem no capítulo 4, verso 5, que diz o seguinte: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 espíritos. Então os 7 espíritos estão ali diante do trono de Deus. Agora, veja, olha que interessante. Quando nós avançamos e vamos para o capítulo 5, verso 6, diz o seguinte sobre esses espíritos, os 7 espíritos. Falando de Jesus, do Cordeiro, diz assim: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, que como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Olha esse detalhe aqui, ó. Enviados por toda a terra. Como assim ele foi enviado? Bom, nós não vamos entrar em detalhes agora nessa live, mas na próxima ou na outra, nós vamos falar mais sobre esse tema do capítulo 4 e 5. Mas, só para você entender, esse enviados por toda a terra, nós achamos lá no livro de Atos. Olha só comigo, Atos capítulo 2, 32. Pedro, tentando explicar o que estava acontecendo, como assim pessoas iletradas falando em outras línguas, né? Então ele diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Quando foi isso? Capítulo 4 e 5, tá? E o 5 que nós lemos ali. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, fez o quê? O que Jesus pediu para o Pai? Ele, então, derramou, não recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, fez o quê? Derramou isto que vedes e ouvis. Então, no Pentecostes, nós vemos ali o momento da descida do Espírito Santo, em paralelo com o capítulo 5, que nós vimos ali, verso 6, que diz que foi enviado por toda a terra. Então, está ali. Agora, olha que legal. Quando você vai para as igrejas, você vai perceber que em todas as igrejas é dado um conselho seguinte: quem tem ouvidos, faça o quê? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo está ajudando, auxiliando, guiando a igreja através dos tempos. Percebe aí? Então, nós temos a ação direta aqui do Espírito Santo. Tudo bem? Agora, vamos para essa questão importante aqui, ó. O tradutor, ele teve que, eu acredito, né, pelo que está no original, dar um trabalho fazer essa tradução aqui. E ele fez o seguinte com o verbo ser, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Então vamos entender isso aqui. Quem que é esse? No capítulo 4, a referência está falando ali de quem está sentando no trono, né? E aí diz o seguinte: os 4 seres viventes, ele diz o seguinte: santo, 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 santo é o Senhor Deus. Quem? O Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e que há de vir. Tá certo? Então, nós entendemos aqui que esse que está sentado no trono,
Aquele que era, que é e que há de vir é uma referência a Deus Pai Todo-Poderoso. Tá certo? Agora veja, presta atenção nesse detalhe aqui. Quando Jesus ele foi preso e foi levado diante do Sinédrio, eles fizeram perguntas para ele e acusaram ele de blasfêmia. Então presta atenção. Lá em Mateus capítulo 26, do verso 63 e 64, diz o seguinte: Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Então Jesus está confirmando aqui, ó. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem fazendo o quê? Assentado aonde? À direita do Todo-Poderoso, fazendo o quê? Vindo sobre as nuvens do céu. Como assim? Deus Pai voltará com Jesus na sua volta? Vamos ver o que o próprio Apocalipse disse. No capítulo 6, verso 15 e 17 de Apocalipse, nós temos essa confirmação. Ali está falando do sexto selo. Vamos falar mais sobre isso nas próximas lives, sobre o sexto selo. E você vê lá que na volta de Jesus, diz o seguinte: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Então veja, eles querem se esconder da face daquele que se assenta no trono. Quem se assenta no trono? Aquele que era, que é e que há de vir. E quem mais que eles estão fugindo? Da ira do Cordeiro. E depois ele complementa: porque chegou o grande dia da ira deles. Então, concluindo aqui a minha fala, deixa eu só voltar aqui. Concluindo a minha fala, é possível claramente ver no Apocalipse a ação da divindade, das três pessoas. Então, nós cremos, nós adventistas, acreditamos na Trindade, né? Deus, nós temos um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, é fácil aí, Michelson, poder ver a ação divina, não só de Jesus Cristo, né? Como é tão amplamente falado, mas também do Espírito Santo agindo na terra e o Pai também, de alguma forma, olhando, organizando, né? Como uma pessoa central ali no plano da salvação. Hoje, reestudando aqui os capítulos 1 e 22 do Apocalipse, que bênção é estudar a Bíblia, né? Dá para perceber claramente que no capítulo 1 já temos contato assim com doutrinas muito importantes da Bíblia. Uma delas, Adriano acabou de explicar aqui para nós, o pastor Adriano, que é a Trindade, né? A Trindade Sagrada, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você tem dúvidas com respeito a esse tema bíblico, eu convido você a acompanhar alguns vídeos, não só no meu canal, mas no canal do pastor Eleazar também, quem sabe agora, quando ele for responder a próxima pergunta, ele pode até falar um pouquinho sobre alguns vídeos que ele tem sobre a Trindade, inclusive um blog que ele mantém sobre esse assunto. Não fique com dúvida sobre isso, né? Tem muito esclarecimento, muito material interessante que mostra realmente, que apresenta a doutrina bíblica de que o nosso Deus é triuno, Pai,